gancho, né? Pegar o gancho aí do Henrique Carmo, da venda do Henrique Carmo, né? Para falar dos jogadores vendidos esse ano. Depois a gente vai trazer mais bastidores só sobre o Henrique Carmo, mas a gente vai destrinchar aí sobre as vendas. E aí, óbvio, tem o Ângelo também na parada, tem outros valores, mas eu queria muito focar nesses 4 nomes, porque, querendo ou não, tirando o Rian, e entre aspas, bem entre aspas, a sorte que o Rian se machucou, porque senão ele seria vendido também. Eu preferia, né, que ele fosse vendido, porque melhor do que ele se machucar, né, óbvio. Mas nos dá a impressão que se o Rian tivesse em condições, ele também seria vendido. Porque o Alves disputou a Copinha esse ano, vendido. Henrique Carmo foi inscrito na Copinha, mas não jogou, vendido. William Gomes, vendido. Lucas Ferreira, vendido. Então, 4 talentos de Cotia que teriam condições hoje de brigar por espaço entre os titulares, na minha visão, e aí a gente coloca na onda. Vamos colocar esses 4 jogadores. Esses 4 jogadores foram vendidos a preço de banana, e o São Paulo não sabe qual é o preço da banana, inclusive. E em contrapartida, você traz Rigoni, Tapia, Dineno e outros jogadores que vão ganhar consideravelmente mais do que esses atletas em termos de salário. E aí me fica a questão, Elídio, eu vou passar para você para depois eu comentar de novo. Não valeria mais a pena você segurar esses caras mais 6 meses, esperar que viessem propostas melhores e você vender por um valor maior, não ter contratado esses caras, ter feito um planejamento diferente, Elídio Teixeira, para não precisar vender os atletas dessa forma asquerosa, suja e totalmente amadora, esses jogadores? Então, com certeza, ainda na sua lista ainda tá faltando aí o Moreira, tá faltando o Pedro Vilhena, o Luizinho, tem um monte de jogador aí que saiu aí também, que tava na copinha, que não foi aproveitado pelo time principal e acabou saindo de graça, né? Então, foi até tema do meu vídeo hoje, né? Quando um jogador desses das categorias de base sobe para o São Paulo, para o time profissional, ele recebe ali mais ou menos 45 mil reais. É mais ou menos o que o Patrick Lanza recebe hoje. O Patrick Lanza é o salário. Rodriguinho, por exemplo, É, o recebe hoje. Rodriguinho também. Então, o que acontece? Vamos supor, nós não vamos trazer o Abubakar, galera, mas o Abubakar era uma bira e 400, mas aí ele falou que viria por 900. Vamos supor que a gente tivesse trazido o Abubakar. Um mês de salário do Abubakar paga um ano de salário de um garoto da base. Aliás, é mais do que um ano do garoto da base. Dá bem mais. Então, é aquela coisa. O São Paulo está fazendo uma política de destruição da instituição há muito tempo, perfeita. Se vocês lembrarem, quando o Rogério Ceni era treinador da última vez, ele deu uma entrevista que ele falou, olha, eu não quero que vendam jogadores do São Paulo, os meninos da base, mas se vender por mais de 10 milhões de euros, eu até tudo bem, eu entendo. Agora, você não vender um jogador por 10 milhões de euros, né? Mais de 10 milhões de euros, e ainda contratar um jogador mais velho, faz com que o time tenha mais despesa, mesmo não tendo o custo de compra do jogador. Ah, mas a gente não gastou nada para trazer o Oscar, não gastamos nada para trazer o Lucas, não gastamos nada para trazer o Dineno. Sim, mas quanto é que é o salário dos caras? Aí no final fica mais caro, acaba saindo pior. Aí até eu comentei, né, no vídeo, eu falei assim, será que na pessoa física eles fazem isso também? Ah, tem outra coisa, deixa eu falar uma coisa antes de eu falar isso da pessoa física. A gente fica super feliz quando, por exemplo, agora o Rodriguinho está nessa fase de fazer a renovação do contrato, estender até 2029, porque sobe a multa, mas não adianta subir a multa porque eles vendem pelo valor abaixo. Então, para que também fazer esse esforço todo para subir a multa para 390 bilhões de dólares se você vai vender por 6 milhões de euros? Então não adianta nada, né? Aí o que acontece? Eu queria saber se na pessoa física eles fazem isso, se eles têm um carro de 300 pau e vende por 30, porque aí a gente precisa saber, né, quem é que faz essas negociações para comprar esses carros mais baratos, imóvel. Duvido que os caras tenham um imóvel de 1 milhão aí e vende o imóvel por 50 mil.
Então é aquela coisa, os caras no clube fazem coisas que eles não fazem na vida pessoal deles. Não entendo. E ninguém fala nada. E ninguém é. E você não vê um processo, você não vê um. Você não vê nada, você não vê um processo, você não vê ninguém falando de impeachment, você não vê ninguém responsabilizando a diretoria. E não é só essa diretoria, não. A do Leco fez as mesmas coisas. A do Aidar também fez as mesmas coisas. Então, quer dizer, a gente já vem num processo é, que se sucede no São Paulo. E aí o que, que acontece? O time fica super mais fraco, o time não consegue pagar. E se vendesse esse monte de jogador e amanhã falasse: olha, a gente diminuiu a dívida em relação a quando eu peguei, que era 400 milhões, hoje a dívida está em 200 milhões, e daqui a um ano a gente não vai fazer mais esse tipo de coisa porque a gente vai ter dinheiro igual o Flamengo tem hoje. Não, a dívida está aumentando. Mesmo que tenha o superávit que eles estão anunciando agora, o superávit é enganoso, porque tem ainda mais 3, 4 meses para acabar o ano, a gente não tem mais jogador para vender, quer dizer, vai ter o Pablo Maia agora, né? Que para o jeito, quer dizer, tem o Pablo Maia, o Rodriguinho, mas daqui a pouco não vai ter mais jogador para vender, vendeu todo mundo. E aí a gente vai enfrentar a LDU com um time super envelhecido. Eu até fiz um outro vídeo hoje falando sobre isso. Ó, o Rafael tem mais de 30 anos. O Arboleda, mais de 30 anos. O Cédric Soares, mais de 30 anos. O Enzo Dias tem mais de 30 anos. O Alisson, o Oscar, o Lucas, o Dineno. Esqueci de alguém? Tem mais alguém aí que tem mais de 30 anos também. Aí você vai subir 1.800 metros para jogar contra a LDU, que é um bom time, e ainda por cima vai enfrentar a altitude, que é um problema. Tá, 1.800 até não é tão alto, mas já é alto. Já vai complicar a situação. Não é igual o Brasil hoje vai enfrentar a Bolívia com 3.600, mas é complicado, entendeu? Então, assim, são uma, como diria o Hernani, são uma sucessão de sucessões de erros sucessivos, não sei o que, né? Aquela frase que o Hernani falou, que mostra exatamente como que tá o São Paulo hoje. Eu não sei se a Bárbara chegou a fazer, ela estava fazendo um comparativo das vendas dos jogadores do São Paulo com a venda dos nossos adversários, e não só o Palmeiras, tá? Botafogo. Eu não sei, acho que esse quadrinho acho que vai estar mais para frente. Tá mais para frente que eu tô vendo ali. Então daqui a pouco a gente vai falar aí. Todos esses meninos aqui, ó, não dá um jogador vendido por esses outros times. Aliás, o Bahia vendeu o Lúcio por um valor muito maior do que todos eles juntos. Não é. Além disso, cara, assim, eu posso ser o maior leigo de tudo, tá? Mas é uma opinião minha, conversando. Às vezes eu não falo com quem eu converso e tal, mas eu gosto de conversar. Eu sou, sabe, esse cara que troca uma ideia, que vai buscar. Por eu ter trabalhado por muito tempo no Terra, no Estadão e outros locais que não são futebol, eu tenho alguns contatos em diferentes áreas. Lá no Terra, por exemplo, eu tenho até contato de gente famosa, assim, de ator, atriz e tudo mais. Por exemplo, um bastidor aqui, uma parada assim. Eu tenho uma proximidade, por exemplo, com a Rafaela, irmã do Neymar. Olha a curiosidade aí. Nunca me ajudou em porra nenhuma essa aproximação referente ao Neymar, mas para vocês entenderem que eu consigo conversar com outras pessoas. E aí, no meio disso, lá tem uma aba que abriu lá no Terra, que tinha aberto de economia, e aí eu puxei alguns temas, né, disso, e aí eu fui conversando, fui conhecendo gente. E aí, cara, é praxe, né? E aí eu vou pegar uma opinião minha que eu formei ouvindo essas pessoas. Cara, o São Paulo tinha uma meta de vendas de 155 milhões. Meta de vendas. O normal, quando você faz uma gestão, é FDIC, tudo, vou fazer uma contenção de gastos, vou colocar um limite de gastos, vou respeitar esse limite, mas eu não vou trabalhar para ter esse limite até o final. Eu vou tentar ainda trabalhar abaixo desse limite e vou seguir tudo à risca. Então, qual que é o primeiro ponto que eu sempre bato nessa tecla? Cara, é reduzir a folha salarial. Não faz sentido você ter mantido um Luiz Gustavo com 700 milhões. Alex, o que tem a ver o Luiz Gustavo com as vendas da base? A gente vai chegar. Não adianta, o Luiz Gustavo, cara, é um cara muito trabalhador, é um líder, só que você tá numa situação diferente, cara. Então não dá pra você pagar 700 conto pro Luiz Gustavo que não vai te decidir jogo.
O seu teto salarial deveria ser 700 conto. E você chegar e falar, ó, Lucas, Arboleda, Luciano, Caleri, Alan Franco, Rafael, vem aqui. Seguinte, esse ano vai ser assim, 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 assado. Eu consigo pagar no máximo esse teto. E todos vocês vão receber esse teto. Vai acontecer assim, 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 assim. Quem quer, vem com a gente. Quem não quer, tá liberado para buscar um novo clube. E aí, mediante a isso, já reduz a sua folha drasticamente, porque quem quer ficar, cara, vira ídolo. Vira ídolo. Lucas quer ficar, a galera quer ficar, vira ídolo. A gente faz um reajuste. Só que aí, ó, você renovou com o Rafael aumentando o salário, você renovou com o Alan Franco aumentando exponencialmente o salário. E olha que eu tô falando de jogadores importantes. Para vocês entenderem como, às vezes, você tem que tomar medidas difíceis de serem tomadas. Se o Alan Franco ele quisesse, eu adoro o Alan Franco, só que se o Alan Franco quisesse renovar esse contrato para ganhar mais, bem mais do que o clube conseguiria pagar, é um abraço, meu irmão. Obrigadão por tudo, valeu. Vai ser feliz em outro lugar. E aí você faz tudo isso com plano, com gestão. E aí quando você tem esses garotos da base, você não chega e fala, eu preciso vender. Eu perdi as contas de quantas entrevistas no início do ano, Casares, Belmonte, a gente precisa vender, a gente precisa vender, a gente precisa vender. E aí quando chega o CSK, fala, ó, meu irmão, 6 milhões de euros, topa? Eu topo, vem, vem, vem. Aí você, a primeira venda já do William Gomes, já mostrou para o mercado que o São Paulo, tanto é que a do Lucas Ferreira foi só um pouquinho maior, porque o São Paulo fez um mínimo de esforço para falar, não, Shakhtar, aumenta mais um pouquinho. E o Shakhtar aumentou, porque ele sabia que ele estava ainda se saindo bem. Então, a venda do William Gomes já deixou o mercado ciente de que as vendas do São Paulo seriam ruins. E aí você já botou um preço nos outros, porque o principal deles, que é o William Gomes, saiu por 9. Meu irmão, Alves, Henrique Carmo, Lucas Ferreira vão sair por menos. E assim, de verdade, um deles, juntando, você pega um deles, qualquer um dos 4, juntando ali com o Michel Araújo, com o Wellington Rato, com o mecanismo de solidariedade que o São Paulo conseguiu arrecadar, tudo isso já faria o São Paulo bater a meta. Só que a gente está no dia 9/9/2025, o São Paulo deu uma de Dilma Rousseff e dobrou a meta. Hoje o São Paulo dobrou, era 155 milhões, o São Paulo chegou a 300 milhões. Vai chegar logo logo em 300 milhões em vendas. Assim, não dá para entender. E aí se tivesse chegado em 300, ultrapassou a meta, legal. São 100 milhões a mais de arrecadação, top. Então a dívida vai reduzir drasticamente. Não. Vai continuar na mesma pegada. Por quê? O gasto aumentou. O social está gastando mais. O futebol está gastando mais. Cotia está gastando mais. E aí, para solucionar tudo isso, o que você faz? Você vai fazer o fundo lá de Cotia, que até o momento eu não consegui entender como algo benéfico, tá? E aí a gente já trouxe um pouquinho de informação sobre isso. A gente não tem todas ainda. Nem os próprios conselheiros do Conselho Deliberativo sabem de tudo. Então, cara, pra mim eu topei o planejamento, tá? Mesmo com as minhas questões com o Casares, com o Belmonte, que eu sou um cara crítico, eu sou um cara que também sou ponderado, eu tento trazer lados positivos e lados negativos de tudo. Às vezes tomo porrada porque eu fico no centro, né? Eu não tomo um posicionamento, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, de trazer contrapontos e elogios também. Tanto é que, para mim, um elogio da gestão Casares é a arrecadação, não com as vendas. A arrecadação, o contrato da Live Motion é bom, o contrato do Morumbis é bom, o contrato da Superbet é bom, tudo isso. Mas talvez é a única coisa, porque o resto de gestão é catastrófico. Não dá para entender. Eu topei. Vamos lá, um ano aqui sem contratações, um ano de reduzir gastos e mesmo assim tentar competir. Eu topei isso. Todo mundo topou. O mais difícil o Casares conseguiu, que era fazer a torcida entender e topar. Só que, mesmo a torcida topando, ele não conseguiu ser transparente, ele não conseguiu ser claro, ele não conseguiu ser gestor. E assim, meus amigos, de verdade, de coração mesmo,
de coração, de verdade, para mim é SAF e acabou. Porque eu não confio na sucessão do Casares. Não, pode ser Belmonte, pode ser Casares, pode ser quem for. Eu não confio. E aí agora, o mínimo... Só que aí, olha que é o problema. Eu sou a favor da SAF. Só que se fosse virar SAF, sabe quem vai decidir a SAF? Vão ser esses caras. Aí vai vir uma 777, aí vai vir um raio do que o parta, com a credibilidade zero. Então para vocês verem o marasmo que o São Paulo tá. Olha a situação de merda que o São Paulo tá. O que nos resta, de verdade, de coração, é continuar criticando, continuar batendo e rezar todos os dias para que Crespo, Lucas, Ferreirinha, Rigoni, Alan Franco, Arboleda, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, que eles consigam o impossível, que é ser campeão com essa gestão. Porque 2023, que essa gestão fica se vangloriando, falando, não, a gente fez isso e aquilo, não tem culpa nenhuma dessa gestão. Zero crédito da gestão. Zero crédito dessa gestão. Zero. Em 2023, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil por conta de Dorival Júnior, Pablo Maia, Alisson, Caleri, Lucas, Nestor, até o Caio Paulista. Vocês terem noção, o Caio Paulista, o Judas que virou, tem mais mérito no título da Copa do Brasil do que essa gestão. Porque, cara, ó, tá difícil de tecer qualquer elogio a essa gestão, tá? E aí,